Boa noite a todos, agradeço a participação nesta live para uma rodada de conversa sobre a questão: qual o futuro do Cerrado em Sorocaba? Antes de apresentar os nossos convidados ilustres dessa noite, é importante situar qual foi a motivação que desencadeou essa temática. Bom, os professores do curso de Ciências Biológicas da Uniso, todo início de semestre, fazem uma semana de planejamento. Neste ano tão atípico de 2020, temos a oportunidade de desenvolver estudos que estimulassem os alunos a trabalharem com um único tema, que integrasse todas as disciplinas do semestre, com a contribuição dos seus respectivos professores, né, das diferentes áreas, zoologia, vertebrados, invertebrados, estatísticas, botânicas. Bom, esse projeto transdisciplinar foi denominado Biotalks, e o tema escolhido foi Fogo no Cerrado. Bom, a pergunta é, mas por que a escolha desse bioma, né? Quando os noticiários estão repletos de notícias que enfocam, né, o desmatamento da floresta amazônica, as queimadas do Pantanal. E a resposta, que para nós é muito simples, talvez para outros não seja, é o seguinte: porque para os professores, é importante conscientizar os alunos com situações que estão ocorrendo no seu dia a dia, na sua cidade, no seu bairro, quem sabe no seu vizinho. Tá? E provocá-los com a seguinte pergunta: está tão pertinho? O que eu posso fazer? Porque lá com a queimada, desmatamento da Amazônia, você fala assim, meu Deus, a única coisa que eu vou poder fazer são nas eleições, né? Eu não tenho nada que eu possa fazer pela distância, pelas dificuldades. Mas aqui, no município de Sorocaba, por que não fazer algo, né? Bom, por esse motivo, escolhemos o bioma presente no município, que, como em muitas outras cidades do estado de São Paulo, não tem nenhum IBOP. Aliás, a única informação que hoje eu andei vendo, né, nos jornais, para ver se falava alguma coisa, a única informação, qual era? Era sobre a queimada no Pantanal, teve alguma coisa aí do Noroeste Paulista, mas não mostrou, não especificou nada, sobre queimadas também, e continua lá as ações sobre o desmatamento da Amazônia. Só a WWF apresentou aí alguma coisa sobre o Dia Nacional do Cerrado. Acho que os jornalistas até esqueceram isso. Bom, quando a gente fala em cerrado, é a primeira área a virar pasto, é a primeira a ser transformada em área industrial, a primeira a ter autorização para abertura de novo loteamento. Aí muitos se perguntam, né? Aliás, o que pode haver no Campo Cerrado de tão interessante que não possa ser removido? Essa discussão, tá, não poderia estar ocorrendo em melhor dia do que hoje, dia 11 de setembro, que se comemora o Dia Nacional do Cerrado. E eu vou agora, uma experiência minha, né? Que quando alguém pergunta, fala, o que tem de tão interessante no Cerrado? Chega lá, você se pica, é um calor danado, aquelas árvores tudo torta, nem parece árvore, é que nunca entrou. É total desconhecimento da beleza de um cerrado. É assim, aquilo mostra um vigor imenso, uma resistência fenomenal. É uma experiência que a gente deveria levar para a vida, ver como o cerrado funciona. Bom, para trocarmos ideias nessa noite, aqui estão ilustres convidados. Eu gostaria que a professora doutora Pinha Rodrigues apareça, por favor. Ela está aparecendo para vocês? Fátima? Fechou a câmera, Fátima? Deixa eu... Fechei. Fechou a câmera. É a professora doutora Fátima
Pinha Rodrigues é professora titular da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Faz um tchauzinho para o pessoal saber que é você, por favor. Aí, legal esse sorriso. Os cabelos inconfundíveis, certo? Desde que eu te conheço. Faz testes da cor. E aí, vamos lá. Campus Sorocaba, engenheira florestal de formação, com doutorado em ecologia na Unicamp, 2 pós-doc. Nossa, eu não aguentei um, ela aguentou 2. Em 3. ecologia tropical e em conservação de recursos naturais nos Estados Unidos. Como coordenadora ou consultora, atuou em diversos setores. Na Abrats, que, para quem não sabe, é a Associação de Tecnologia de Sementes, no Conselho Consultivo sobre Sementes e Mudas Florestais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, coordenadora da Rede da Mata Atlântica de Sementes Florestais, a RIOESBA, e atua nas redes de sementes do Xigu e na REMAS, Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais. Assim, a doutora Fátima tem uma vasta experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em sementes. Você vai ter que me responder um monte de coisa hoje, tá? Eu guardei um segredinho ali para te fazer pergunta. Então, uma outra característica de sua jornada profissional foi a necessidade de atuar na transformação da pesquisa em políticas públicas, tendo contribuído para a formulação de instruções normativas, entre outros. Agradecemos a sua presença para abrilhantar esta live. Agora, nossa outra convidada é a doutora Clécia Gili Massi. Falei certo, Clécia? Tá, que também é engenheira florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ecologia de Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília. Atualmente é professora da Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita. Eu acertei, né? Porque eu olhei tudo no currículo Lattes, né? E credenciada no programa de pós-graduação em desastres naturais. Adorei esse currículo, achei lindo. Nossa, que guinada aqui, que ótimo. Então, em parceria com a Unesp e o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais. Que importante, hein, Clécia? Gostei. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em fogo cerrado, ecologia vegetal e restauração ecológica de áreas degradadas, né? Com certeza, a sua experiência com fogo no cerrado vai ajudar os alunos aí no Biotalks, né? Que eles têm que desenvolver. Também tenho um prazer muito grande, porque eu acompanho a sua carreira, que é o doutorando Lucas Andrei Campos Silva. Oi, Lucas, mostra aí você da Coaves, para a turma de vocês. Então, ele é biólogo, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Ainda bem que tem um biólogo aí nessa turma, né? Senão era só engenheiro florestal. Da Federal, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, Campus Sorocaba, mestre e doutorando em Ecologia de Recursos Naturais, tá? E também de São Carlos, e atua como diretor, membro do Clube de Observadores de Sorocaba, COAVES, coordenador de atividades do Clube de Observadores de Aves Mirins de Sorocaba, Coaves Kids, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. Atualmente, atua na área de ecologia urbana, né? O seu doutorado, seu mestrado, Ecologia de Comunidades e Funções Ecológicas. Nesta rodada de conversa, o Lucas Andrei é o nosso link entre fauna e flora, ok? Uhum. E aí, vamos, por fim, não menos importante, mas eu sabia que quando eu apresentasse o Dr. Maurício Tavares Mota, toda vez que eu treinei hoje, eu comecei a chorar, tá? Então, sinto muito.
eu ia sentir uma emoção danada e iria começar a gaguejar, né? O Maurício Tavares Mota, também o Lucas Andrei, mas eu conheci muito mais o Maurício, né? Porque ele foi meu ex-aluno, meu ex-orientado em áreas de cerrado, aqui de Sorocaba, lá na Rolamento Schaeffler do Brasil, no estacionamento, que ainda está lá, né? Não cortaram, Nossa Senhora. Eu sempre acho que foi pelo fato de você identificar tudo ali, a gente ter um relatório de tudo que tinha, que aquilo não foi, não posso falar um palavrão, mas assim, que não desapareceu, tá? Então, vamos lá. O Maurício Tavares é biólogo e secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade e secretário de Relações Institucionais e Metropolitana de Sorocaba. Doutor em Ciências Ambientais pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, Campus Sorocaba. Mestre em Gestão Ambiental pela UFSCar. Sua tese demonstra sua preocupação na aplicação dos conhecimentos teóricos para solucionar questões ambientais, mas na mesma linha que, na verdade, todos os nossos convidados aqui têm essa preocupação. Tem publicado pesquisas que analisam as questões dos fragmentos florestais no ambiente urbano. Esperamos que nessa rodada de conversa você possa nos dar uma visão ampliada das questões dos fragmentos florestais do município, e não apenas aquela visão romântica que eu e muitos biólogos temos, tá? Bom, eu gostaria que no final dessa rodada de conversa, nós tentássemos nos aproximar mais da resposta a essa questão. Qual a motivação para proteger áreas de cerrado no município? Então, vamos lá. Posso começar o questionamento, tá? Vamos começar com o Lucas Andrei da Silva. Eu vou tentar fixar o Lucas. Se eu achar você, onde você está nessa grande lista aqui. Eu estou no cantinho aqui do meu PC. Nossa Senhora, eu não consigo mais... Espero que esteja em ordem alfabética. Gente, não aparece. Mais 65. Lucas, eu não consigo te fixar, tudo bem? Não tem problema. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Então, tá bom. A menos que eu tente nesses 64. Vamos lá, LHIJKL. Desculpe, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar fixar o Lucas. Ver se aparece. Ei, Lucas, acho que eu fixei você. Você está no centro da tela e a nossa atenção agora. Bom, Lucas, você, como aficionado por aves, já deve ter andado muito pelo município de Sorocaba, fazendo suas caminhadas de observação, até imagino, binóculo, máquina fotográfica, cantil de água, né? Calor, né? Nessas andanças é possível observá-las em áreas de cerrado, com certeza. Tem algo de diferente das aves que a gente encontra no ambiente de cerrado e das aves que a gente encontra no ambiente urbano? Bom, professora, antes de tudo, gostaria de agradecer pelo convite. Fico muito lisonjeado de estar aqui na presença de todos, assim, o pessoal que tem um know-how, aquele conhecimento nessa área de ecologia e de várias dimensões relacionadas às nossas áreas de estudo. Tá? E, sinceramente, sim, tem diferença entre as aves que a gente observa nas áreas de cerrado e também nas outras áreas, quando a gente fala sobre áreas urbanas. Tá? Para poder responder essa pergunta com muito mais propriedade, eu acho que é legal, antes, a gente ter uma certa definição em termos de conceitos relacionados principalmente à parte de ecologia urbana. Por quê? Por exemplo, Sorocaba, ele possui uma grande extensão de malha urbana que eu acho que é legal antes a gente definir ela. Né? Por exemplo, o que seria uma área urbana? Áreas urbanas são áreas onde nós temos uma alta concentração de pessoas e suas construções. E dentro desse mosaico urbano, que é muito heterogêneo, nós temos vários tipos de uso da terra dentro desse local. E cada um desses tipos de uso da terra possui uma função social, vinda do ser humano, né? E também uma função ecológica muito específica. E quais são os tipos de uso da terra que te encontram nesses ambientes?
temos, por exemplo, área residencial, área comercial, área industrial, e também temos, por exemplo, as áreas verdes urbanas. Eu vou falar um pouquinho aqui mais da minha área de conhecimento, que é a parte de ecologia urbana, então focar mais nessa parte de ambiente urbano e as áreas de cerrado aqui, tá? Quando a gente fala sobre áreas verdes urbanas, é legal a gente separar assim com relação ao gradiente, porque nós temos áreas verdes urbanas que variam em termos de complexidade, em termos de estrutura da vegetação, que variam, por exemplo, desde um terreno baldio com presença de gramíneas exóticas, com herbáceas, até áreas verdes urbanas muito mais complexas, que aí podem entrar essas áreas nativas de cerrado, e campo, então áreas mais florestais de cerradão. Por que é legal de ter esse panorama geral? Porque as aves elas vão refletir toda essa composição dessa paisagem. Aves, do meu ponto de vista, elas são um reflexo do ambiente, tá? E por que é importante dar esse panorama geral antes? Porque Sorocaba possui uma mancha urbana bem extensa, e essa mancha urbana ela vai refletir na avifauna observada nesses locais. E por que isso? Porque toda espécie de ave é muito diferente uma da outra. É muito diferente uma da outra. E cada espécie de ave ela só é encontrada em locais onde elas conseguem obter condições e recursos necessários à sua sobrevivência. E essa obtenção de recursos e condições é muito ligada com cada espécie em particular. E não é à toa que, por exemplo, a gente consegue, por exemplo, encontrar bentivis, pardais, polinha roxa, ou então andorinhas pequenas de casa, encontrada em pleno centro urbano de Sorocaba. Por quê? Porque essas espécies elas têm uma plasticidade em termos de comportamento que possibilita ela obter recursos e condições nesse ambiente que muitas vezes é inóspito para algumas espécies de aves, tais como as espécies de aves mais florestais. Tá? Esse tipo de percepção é muito importante, acho que ter. Daí já vem respondendo a segunda pergunta, se tem diferença sim ou não. Tem diferença, por causa do tipo de ambiente que é encontrado nesse local. Tá? Deixa eu só... E quando a gente fala de conservação de aves, vou falar muito, tentar focar muito aqui na parte de conservação de aves nessa área de cerrado nosso. Tá? Quando a gente fala de conservação de aves e ambiente de cerrado, é muito importante a gente pensar do ponto de vista de conservação de aves em áreas, não apenas em áreas públicas, como também revelar esse conhecimento nas áreas particulares. Porque dentro do mosaico urbano a gente tem um mosaico de áreas públicas e áreas particulares. E como mencionei, a avifauna vai refletir esses ambientes únicos, muito particulares. Por exemplo, em Sorocaba a gente tem os parques urbanos e cada local vai refletir uma avifauna muito específica. Se eu pegar, por exemplo, o Parque das Águas, a gente vai encontrar uma composição de aves muito particular de ambiente aquático, bem diferente do Parque da Biquinha. Se a gente vai observar aves mais florestais nesse local, diferente da área residencial, desse perímetro residencial do lado do Parque da Biquinha. Por exemplo, do muro para frente já é muito diferente a composição de aves. E isso é legal porque quando a gente fala sobre ambiente urbano, tem que tentar manter o máximo possível de heterogeneidade desses ambientes, especialmente quando a gente fala sobre ambiente urbano, áreas verdes urbanas. Tá? E um ponto que eu acho muito importante de focar, que me levou a fazer minha pesquisa de mestrado e possivelmente até mesmo a pesquisa de doutorado, é com relação às áreas particulares. Porque muitas vezes dá muita ênfase a essas áreas públicas. Porém, nós podemos ter uma alta concentração de áreas que podem ser importantes para a conservação do cerrado dentro dessas áreas particulares. E tem uma pesquisa muito legal que foi lançada, e isso é provado cientificamente, né? Tem uma pesquisa muito legal que foi lançada em 2016 por uma ex-aluna da UFSCar, que é Kaline de Mello, junto com o professor Rogério Topo e a professora Eliane Cardoso Leite, que verificaram que muitas dessas áreas que possuem uma alta prioridade para a conservação de ambientes florestais e alta conservação são encontradas em áreas de alta declividade, ao longo de rios e também em áreas de propriedades particulares. Então, a gente tem que sempre ter essa percepção que essas áreas particulares, elas tendem a estar, digamos, à luz também da conservação. Tá? Por que eu falo isso? Porque eu tive uma experiência muito impactante para mim e que me fez estudar sobre ecologia urbana, utilizando aves como bioindicadoras, durante a minha graduação, quando eu ainda estava na PUC. Por quê? Minha primeira área de pesquisa, que eu vou utilizar a minha experiência de sorocabano, para poder ilustrar como as nossas áreas de cerrado, elas podem sim estar passando por um processo de pressão antrópica, e estão passando, muitas vezes do nosso lado. Tá? Não sei se vocês sabem, mas eu sou morador daqui de Sorocaba, eu sou nascido e criado aqui, e minha primeira área de estudo
foi uma área de cerrado. Eu sou apaixonado por ambiente de cerrado. A professora Vilma falou assim com paixão assim com relação ao cerrado. Eu também compartilho desse gosto, porque foi minha primeira área de estudo. E quando eu estava na PUC, eu fiz um levantamento de aves numa área de cerrado, que eu frequentava, por exemplo, na minha adolescência. Uma área pequena, teoricamente, né? Possuía 8 hectares, 5 hectares era de floresta de cerradão, e 3 eram um misto de cerrado estricto sensu e também cerrado campo sujo. Nesse local, eu identifiquei 75 espécies de aves, muitas delas características de ambiente de cerrado, principalmente de campo aberto, e foi publicado na PUC na época, na revista de Biologia da PUC. Mas o fator que me impactou muito, que me fez perceber que o nosso cerrado está ameaçado, nosso microambiente, o microambiente de cerrado, né? Na verdade, as várias fitofisionomias de cerrado podem estar ameaçados, foi a partir de 2 anos, 3 anos depois dessa pesquisa, que eu terminei o trabalho e vi que nessa área, que para mim tinha um carinho tão grande, ele transformou, em pouco tempo assim, o uso da terra nesse local. Caiu praticamente um condomínio fechado do céu nessa área de cerrado. Tá? Aquela área de campo aberto foi totalmente modificada, virou uma área residencial, foi mantido o cerradão. Porém, como eu mencionei antes, a avifauna ela reflete o ambiente que está ali. Então, todas aquelas espécies de campo aberto, tais como, por exemplo, o tico-tico do campo, iumbu, siriema, que pode ser uma espécie de ave muitas vezes comum, mas que ela precisa de um campo aberto estruturado para poder se manter, não estão mais ali. Então, ele está perdendo, possivelmente, áreas em áreas de cerrado e também estão perdendo espécies e, consequentemente, funções ecológicas dentro desses hábitats. Tá? Esse fator, para mim, foi tão forte que me fez pesquisar no meu mestrado a importância dessas áreas verdes florestais nativas dentro dessas áreas particulares. Tanto que quando eu entrei na UFSCar para fazer o mestrado, eu conversei com o professor Piratelli e falei, Piratelli, eu quero trabalhar com áreas urbanas e revelando a importância dessas áreas particulares para a conservação. Então, fizemos um trabalho, esse trabalho ele foi publicado recentemente em uma das revistas mais importantes assim, na área de ecologia urbana, onde nós vimos a importância dessas áreas particulares, as áreas florestais nativas, muitas delas de cerrado, e como elas poderiam manter uma conservação da avifauna nesses locais. Tá? Tivemos dois resultados bem importantes. Eu selecionei, eu não falei assim, né, mas eu selecionei áreas privadas, que são condomínios fechados, rodei esse local aqui inteiro procurando condomínios assim para poder fazer o levantamento de aves. Eu avaliei a importância dessas áreas florestais e vi que, 2 resultados importantes. Primeiro, essas áreas são importantes para a manutenção, sim, da avifauna, conservam uma parcela significativa desses ambientes, dessas aves. E o segundo fator é que a estrutura da vegetação nesses locais molda a biodiversidade de aves encontrada ali. Eu vi que certos fatores chaves da vegetação, como por exemplo, você olha assim, árvores mortas em pé, que muitas vezes pode parecer que não influencia a avifauna, influencia muito a avifauna nesses locais. Eu percebi que locais onde tendia a ter maior número de árvores mortas em pé, teria a ter maior quantidade de espécies de aves, muitas vezes especialistas, tais como aves insectívoras. E outro fator chave, como por exemplo, riqueza de espécies de plantas arbóreas, influenciava de forma positiva, especialmente aves mais especialistas, como frugívoros, nectarívoros, insetívoros. Então, não é só simplesmente importante de manter essas áreas, como é importante de manter a estrutura da vegetação nesses locais. Aqui eu estou falando assim, uma missão minha, que depois de coletar os dados, a gente tem que passar para frente essas informações, tá? Que não é simplesmente importante manter essas áreas, e sim a estrutura da vegetação. As suas áreas, a vegetação influencia muito na avifauna, ok? E por que eu falo isso? Porque está sendo muito difícil a gente observar espécies de aves, muitas vezes mais de campo aberto, tais como codorna, perdiz, até mesmo tico-tico do campo, em Sorocaba, especialmente nessa área urbana. Está se tornando cada vez mais difícil. Então, eu acho importante começar a mapear essas áreas florestais, essas áreas de cerrado em Sorocaba, e começar a fazer levantamento mais periódico nesses locais. Então, ao longo dessa minha fala, ao longo desse evento, eu quero falar um pouquinho mais, mas a minha ideia era essa que eu queria estar apresentando. Eu tentei trazer um pouco mais dos meus conhecimentos na área de ecologia urbana, tá? Mais crítica, e eu estou fazendo atualmente um doutorado, analisando a influência dessa expansão urbana, como ela influencia a biodiversidade, não mais apenas em áreas florestais, mas sim em todo o município. Então, são dados que eu quero trazer mais para frente, para poder auxiliar
na parte da gestão desses fragmentos nossos e da nossa gestão do município em si, né, o crescimento. Tá? Então, e por quê? Sorocaba tem espécies de aves de cerrado, espécies de aves ameaçadas de extinção, como, por exemplo, a águia cinzenta, que precisa, muitas vezes, de um ambiente muito bem estruturado e ambiente extenso, que são encontradas aqui. Por exemplo, na própria Unisa já foi identificada, já foi registrada essa águia cinzenta, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então, temos aves muito legais, muito bacanas, que, porém, estão passando por um processo de ameaça, sim, tá? Especialmente pela conversão do tipo de uso da terra nesse local. Tá? Então, essa é a ideia que eu queria estar apresentando aqui para vocês. Lucas, ainda tem mais uma pergunta para fazer para você. Eu gostaria que você resumisse bem, porque nós já estamos dando aí uns 10 minutos para cada um. Okay. É o seguinte, qual tem sido sua experiência na Ecoaves, né? Isso. Ecoaves com as crianças, que você já tinha me falado alguma coisa, o que elas... Mas não assim, em relação ao conhecimento das aves, esse aprendizado que nem você tinha conversado comigo, mas essa percepção da perda dessas áreas, assim, vamos falar florestais, né, para assim, a presença dessas aves, né? Ok. Nessas nossas atividades do Coaves, nós sempre tentamos ensinar as crianças e trabalhar junto assim, a ideia de que cada ave, cada espécie de ave, ela é um reflexo do ambiente. E cada espécie de ave, ela tem uma função ecológica muito particular. Então, quando a gente perde áreas, estão perdendo espécies e estão perdendo, por exemplo, funções ecológicas. Tanto que nas nossas atividades que estamos fazendo mês a mês, estão pegando temas específicos, como, por exemplo, agora a gente vai trabalhar nesse mês, as plantas e as aves. Plantas que nós podemos plantar, plantas com frutos que podem atrair aves. A gente sempre tenta trazer essa relação entre aves e algo, um link. Florestas, plantas, tá? E ambientes. E é legal que cada atividade, assim, a gente vê como essas crianças estão aprendendo de fato, estão cada vez mais conhecendo aves específicas, tá? E sabendo, por exemplo, a função de cada uma dessas espécies. Isso ele está vendo assim, que ele vai formar pessoas com uma alta criticidade que mais para frente fala assim, eu não conseguia ver essas aves aqui, mas agora eu estou conseguindo ver e eu consigo ter uma noção do que eu posso estar perdendo, que eu posso estar incrementando o meu papel, digamos, como pessoa e como eu posso mudar, digamos, o meu bairro. Esse é o tipo de percepção que estamos tentando criar. Tornar pessoas que sejam capazes de mudar o próprio local onde vivem. Tá? Tornar pessoas, cidadãos assim, que sejam transformadores. Por meio das aves, assim, no caso. Muito bom o trabalho que você tem feito. E, assim, não subestimemos as crianças. Elas aprendem muito mais rápido do que Nossa! Agora, eu gostaria de passar para a sequência, para as questões da professora Fátima. Você pode aparecer, Fátima? Apareci. Professora doutora Fátima Pinha Rodrigues. Eu queria saber, antes de começar, qual é a descendência sua aí que tem um Pinha? O Pinha é espanhol. Pinha Rodrigues é espanhol. O Rodrigues, como metade da família passou por Portugal, o Rodrigues aportuguesou, da Espanha, passando por Portugal, para o Brasil, aportuguesou. É com Z, na realidade. Mas como quando acabou ficando registrado como S, virou S mesmo. Tá, Fátima, vamos lá com você agora, tá? Bom, muito se fala sobre a importância dos corredores ecológicos para a ligação de fragmentos florestais. Como isso é possível no ambiente urbano das cidades? Então, esse tema de corredores urbanos, de corredores de vegetação, ele surgiu na minha vida, ele surgiu na vida acadêmica de pesquisa aqui em Sorocaba. Quando nós chegamos aqui, a UFSCar veio se instalar aqui em Sorocaba em 2006, nós não tínhamos nem campus.
Nós não tínhamos nem onde ficar. E a recepção que a gente teve das universidades daqui, eu quero citar a Uniso, a quem a gente tem um carinho muito especial, né? A PUC, onde você também já trabalhou, que nos receberam muito bem, e também a Unesp. Nós conseguimos, então, nos juntar e fazer um belíssimo trabalho de estudo dos corredores de vegetação, dos fragmentos, né, do que tinha de matas aqui em Sorocaba. Naquela época, 2006, Sorocaba era considerada uma grande lacuna de conhecimento sobre o que tinha aqui. Se você procurar, você entrar na literatura, você vai ver que o livro que a gente lançou sobre biodiversidade em Sorocaba, que foi lançado, se eu não me engano, em 2013, Nobel que me corrija, e que nós trabalhamos, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, Vilma, com o Nobel e com o Roberto da Unesp, nós fizemos um quarteto muito legal, e foi quando a gente foi trabalhar com os fragmentos. Foi ali que os fragmentos caíram, essa questão do corredor de vegetação caiu na minha vida nessa visão muito mais ampla que eu já tinha de ecologia, porque eu trabalhei minha vida toda com ecologia tropical de floresta da Mata Atlântica úmida e floresta amazônica. Então, aqui eu me deparei pela primeira vez com essa questão de ecologia urbana que o Lucas trouxe. Como são esses fragmentos? Qual é o papel disso? Eu fiquei chocada, né? Falei, meu Deus do céu, no fundo da minha casa eu tinha mais vegetação do que eu encontrava em alguns fragmentos. Então, esse estudo ele foi fundamental. Foi um grande divisor de água e de conhecimentos também. Então, todo o conhecimento que a gente teve desses fragmentos, esse estudo que a gente fez com a prefeitura cedendo passagens de ônibus, né? Lanches, os alunos tendo que pegar ônibus, né? Porque nós não tínhamos infraestrutura nenhuma. Nossos alunos, a PUC cedia seus alunos, a Uniso seus alunos, a UFSCar, os alunos de biologia. Nós conseguimos fazer milagres, estudantes e professores juntos, e fizemos um belíssimo levantamento, né? Que o resultado é um capítulo nesse livro. E foi é uma casquinha, né, do que tem na verdade. Sim, é uma casquinha. Nós conseguimos pegar os fragmentos que nós definimos, os que seriam os mais importantes, né? E a partir desses fragmentos e também os fragmentos urbanos que você vinha estudando, foi aí que nós percebemos. A primeira coisa, Sorocaba, embora não se acredite, é uma das cidades que tem uma boa cobertura vegetal. Só a arborização urbana, tá? 43% das espécies que estão na arborização urbana são de espécies nativas. De 50 mil plantas de um levantamento de arborização feito pela UFSCar, 200 espécies foram encontradas, 43% delas de espécies nativas. Pitanga, jabuticaba, um monte, olha, e peixe, pata de vaca, baúínea, né? A quaresmeira, tudo isso ocorrendo nas nossas cidades. Então, quando nós estudamos esse conjunto, o que a gente percebeu? Que havia uma enorme possibilidade da gente criar de um fragmento que seria o grande Parque do Cerrado. E que esse Parque do Cerrado, ele pegava desde a região nordeste, aqui de Sorocaba, essa região leste, aqui nordeste, entre norte e leste, partindo aqui da Raposo, passando pelo Éden, chegando até o Éden, passando aqui na Camilo Júlio, a grande Avenida Camilo Júlio, que hoje é uma avenida enorme, que na época não existia, era uma pequena estrada em um enorme fragmento de cerrado cheio de ipês. Toda essa região ali era cheia de fragmentos de cerrado. Essa região, nós temos belíssimos remanescentes e pedaços que poderiam formar um parque, um grande parque urbano do Cerrado. Infelizmente, a expansão da Avenida Camilo Júlio, né, tomou metade quase de
parte da vegetação do Cerrado. Foi tristíssimo ver aquela área em frente à YKK. Ali tinha ananás do Cerrado, abacaxi do Cerrado. Nós encontramos espécies do Cerrado que eu nem imaginava que poderiam existir aqui em Sorocaba. E aquilo tudo foi embaixo da terra, foi tudo movimentado, porque afinal não podia tirar o gramado que tinha ali naquela indústria. Era preciso avançar no Cerrado, que era uma área sem utilidade. Então, a região do Éden é um enorme potencial para esse corredor de vegetação. Um outro corredor muito importante que a gente percebeu aqui em Sorocaba foi o corredor urbano paisagístico, que ele poderia pegar. Ele pega os quintais urbanos, a região com maior conjunto de quintais urbanos de Sorocaba, que é a região do entorno do Quinzinho de Barros, né? Pega ali uma parte do Quinzinho. Ele poderia começar nos quintais urbanos, a região do Parque da Água Vermelha, passando pelo Cassato Maru, Parque da Biquinha, pegando o Parque Margarida Leão, de Camargo, o Parque Carlos Alberto de Souza, chegando ali no zoológico, naquela região da Vila Hortência. A Vila Hortência, com aqueles quintais urbanos, toda aquela região ela pode ser incentivada. É um corredor urbanístico paisagístico. Ele é um corredor. Aquilo ali permite, se nós valorizarmos quintais urbanos, com a colocação, com a arborização urbana, nós conseguimos criar uma área amena para unir as áreas de floresta, os fragmentos que estão soltos nessas pontas. Então, aquela ideia de que a cidade é um lugar estéril, ele pode mudar desde que a gente tenha um planejamento urbano, usando os parques, as praças e usando também as próprias áreas de arborização urbana. E os moradores com os quintais, porque os quintais de Sorocaba não podem ser esquecidos. Nós temos quintais fantásticos de Sorocaba, em que nós descobrimos aqui espécies em extinção em quintais na região da Zona Hortência, lá na região em torno do Quinzinho, lá na Vila Hortência, quintais com material em extinção. Outro corredor muito importante, capaz de fazer esse fluxo, tanto da fauna, principalmente aves, né, aves e morcego, quanto fazer com que esses animais possam levar material genético, ou seja, polinizadores, podendo cruzar essas áreas, passando borboletas, abelhas, mariposas, cruzando esses fragmentos e podendo chegar até a flora de Ipanema. Esses fragmentos, tanto o urbanístico quanto o corredor de diversidade norte-sul, que pegaria o Parque Municipal Mário Covas em direção nordeste, pegando o rio Pirajibu e chegando no Parque da Biodiversidade e no Parque Mário Covas, nós teríamos um excelente corredor, fantástico corredor para as plantas, por meio de seus polinizadores, e para os animais, principalmente as aves, criando lugares aptos a ninhos, a sua nidificação, o seu pouso, passando de um lugar para o outro. Então, Sorocaba tem um enorme potencial. O que precisa? Planejamento urbano. E outra questão é nós olharmos nossas áreas de cerrados que estão extremamente ameaçadas pelo estabelecimento de grandes condomínios, principalmente a região norte e o Éden, que talvez seja uma região em relação ao Cerrado. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, você desapareceu, tá, Fátima? Fechou? Eu desapareci? Sim, fechou sua câmera. Não, não fechei a câmera, não. Está aberta. Está aberta? Tá. Eu não estou vendo a sua imagem, mas tudo bem, eu estou te ouvindo. Tá? Eu posso ligar e desligar para ver? Você... Pode. Pronto. Religuei. Ligou. Ainda só aparece o seu nome, as suas iniciais. Ok. Deixa eu ver se não fui eu que fiz alguma bobagem, né?
Nunca se... Vamos lá, de repente eu tô com o celular ligado aqui. Não, vou colocar de... Eu vou por aqui fixar. Vou ativar o mudo para você. Não está aparecendo, hein, Fátima? Mas eu vou fazer mais uma pergunta. Você explanou bem, bem interessante todas as possibilidades, né? Mas eu vou fazer uma outra pergunta de uma outra área que você também conhece bem, tá? Eu tenho, agora é bem pessoal, tá, pessoal? Eu tenho tido um problema recorrente, que é o de coletar sementes de plantas de cerrado. Eu vivo coletando carobinha, pau-santo, batimão, entre outras, para a produção de mudas. Eu quero fazer um enriquecimento lá numa área do NEAS e quero produzir mudas. E devo confessar, olha, eu não tenho mão de duende, eu não tenho mão verde e não tenho tido muito sucesso. Assim, lá vai a pergunta, né? Com sua experiência na rede de sementes e todo o seu trabalho, você acha possível fazermos o resgate de algumas espécies alvo de cerrado para recomposição ou enriquecimento de algumas outras áreas que a gente tem a certeza que são mais que podem ser preservadas? Vilma, todo potencial, toda possibilidade, sim, e a gente tem muito interesse de ajudar você nessa possibilidade. Nós temos uns coletores de sementes, eles se registraram junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento como coletores, eles trabalham com a gente na UFSCar, nós temos todo o interesse do mundo de ajudar você a fazer essa coleta. O grande problema com as espécies do cerrado não é essas todas que você citou, algumas sim, elas têm problemas de germinação, né? Elas são bem problemáticas em relação à germinação, têm dormências complexas, mas houve um vasto esforço da Rede Sementes do Cerrado, que atua lá em Goiás, a Rede Semente do Cerrado, eles conseguiram reunir um protocolo bem grande de espécies do cerrado, de como fazer para germinar. Então, eles têm alguns resultados positivos com isso. Agora, em relação à colheita dessas sementes, eu acho que a gente poderia, até fora daqui, mas até traçar uma estratégia, porque uma das coisas que eu queria fazer, nós queremos fazer, nós temos a REMAS, que é a Rede Mata Atlântica de Sementes Florestais, Sementes e Mudas Florestais, a REMAS. Ela nasceu, na realidade, a partir de uma iniciativa daqui de Sorocaba. Ela nasceu em Sorocaba. O Nobel deve lembrar, nós éramos a rede estacional semidecidual. E nós unimos a prefeitura, juntamos o pessoal da prefeitura, ONGs que trabalharam aqui, e nós, durante bastante tempo, nós conseguimos colher semente, produzir mudas, plantar, fazer plantios de recuperação, nós conseguimos fazer. Então, por que não a gente sentar de novo, a gente reconfigurar a REMAS, a Rede Mata Atlântica, para absorver também essas espécies do cerrado que precisam ser resgatadas. Não só essas aqui, existem uns aqui, barbatimão, por exemplo, não é fácil conseguir barbatimão. Eu não sei se a região onde você está coletando é tão fácil, mas há pouco tempo eu procurei, eu tive dificuldade de achar, mesmo nas regiões que eu conhecia. Não é fácil. E a gente queria resgatar principalmente frutas do cerrado, tá? Dá um foco muito grande em frutas do cerrado, porque esses incêndios, eles são muito danosos para essas espécies frutíferas do cerrado. Extremamente, nós podemos perder material genético. Então, pensar da gente fazer um trabalho de resgate conjunto, juntando as instituições daqui de Sorocaba, tá? Eu acho que nós podemos nos juntar. Um tem carro, outro tem pessoas, outro tem equipamento, e a gente fazer uma ação de resgate desse material genético, inclusive nos quintais urbanos de Sorocaba. Aqui tem plantas de cerrado. Então, feito aqui, se quiser, estamos dispostos. Tem uma pessoa que está aqui nos ouvindo, né? É o Clebson, está como
participante, e assim, o nosso jardim botânico aqui de Sorocaba, tão pequenininho, tem várias plantas, a característica dele são plantas de cerrado, é um ambiente que poderia muito bem a gente estar Maravilhoso. mas assim, pensando em educação ambiental. Vamos enriquecer aquela área ali que já está montadinha, bonitinha, vamos colocar no estacionamento, vamos colocar em todo espaço uma espécie de cerrado identificada, colocada para o pessoal estar conhecendo essas plantas tão sensacionais desse bioma. E você sabe que você tocou num ponto... eu tinha pensado exatamente nos reunirmos no Jardim Botânico por causa das iniciativas deles. E o Clebson, foi o Clebson culpado de tudo, esses estudos que a gente fez nos fragmentos, quem conseguiu as bolsas para os alunos pegarem ônibus, as bolsas não, os tickets, né, para os alunos irem, os sanduíches, tudo, quem se virou para conseguir foi o Clebson, não. Nem existia secretaria de meio ambiente, né? E foi um envolvimento dele pessoal, porque na época era um sonho ter um jardim botânico, e isso foi um bando de gente com mais idealismo do que... Um bando de malucos, né? Mas conseguimos, né? Conseguimos um trabalho que deu fruto, né? Conseguimos dar fruto. Eu acho que o Jardim Botânico é um exemplo disso, e se a gente pudesse se reunir no Jardim Botânico, esse resgate de material genético, inclusive dos quintais, nós já tínhamos feito essa proposta lá, a gente usar o Jardim Botânico como nosso referencial, porque, afinal, o Rio é um grande jardim botânico, e o Jardim Botânico está na beira do Rio, né? Substituir aos poucos aquela leucena por espécies nossas. Opa! Um sonho, você está sonhando muito. Não, estou sonhando, não. Sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade. Não, já estou fazendo isso lá. Hein? Vai falar depois. Você vai falar, Laudel? Não, o Maurício está com um projeto que ele está substituindo leucena por nativas já, né, Maurício? Nós começamos agora um projeto inicial no Parque do Porto das Águas, em parceria com a CPFL, removemos um maciço considerável de leucena, substituímos por espécies nativas, muitas de cerrado. Fiquei muito preocupado com o impacto da sociedade com relação a isso, porque as pessoas muitas vezes não compreendem que a leucena é uma espécie invasora, né? E isso aí acaba gerando uma certa preocupação da repercussão negativa da sociedade. Mas foi bem compreendida, nós fizemos um trabalho de comunicação intenso e o plantio deu certo, está indo muito bem lá, e a gente vai dar continuidade a isso nos próximos dias. Que bom, que bom. Cuidado com o banco de semente do solo. Bom, podemos passar... Fátima, tudo bem? Podemos tudo, passar acabou. para a Clécia? Sim, com muito prazer. Tá, vamos lá, Clécia, você consegue aparecer? Vamos lá, a Clécia ainda está aqui, vamos lá ver. Estou aqui. Oba, Clécia, consegue abrir a sua... Eu vou tirar que eu tinha colocado a Fátima fixando. Eu já estou com a câmera aberta. Tá, só deixou. Aí, agora és tu, vamos lá. Pode... Vamos lá, deixa eu... É eu que estou atrapalhada, tá? Deu para perceber, né? É que... Vamos lá, Clécia. Pesquisando áreas do Cerrado, né? Não é essa questão que eu vou fazer não para você. Deixa eu te fazer uma pergunta que minhas alunas fizeram, tá? Que tem a ver com o seu conhecimento do seu mestrado, doutorado, né? Esse pedido das minhas alunas é o seguinte: qual o papel do fogo no cerrado em relação à biodiversidade da flora? O que você acha? A sua experiência, o que você acha? Fogo no cerrado? Bom, esse daí é um assunto para 5 horas de conversa. Eu sei. Então, assim...
de tudo que eu estudei, né, especialmente no doutorado, quando eu realmente lidei com fogo na área que eu trabalhei, que foi a Reserva Ecológica do IBGE, lá em Brasília, o fogo... Bom, primeiro a gente tem que pensar que o cerrado ele tem majoritariamente dois componentes, né, um componente herbáceo arbustivo e um componente arbustivo arbóreo. E esses componentes, eles variam na ocupação deles nas fitofisionomias. Então, quando a gente sai, né, num ambiente de campo limpo, por exemplo, o componente herbáceo subarbustivo é muito importante, né, enquanto o componente arbóreo é muito menos importante ou inexistente, né? E aí, quando a gente vai para uma área de cerradão, a gente já tem o componente arbóreo muito importante e o componente herbáceo subarbustivo quase ausente. E as fisionomias savânicas que estão aí no meio, tipo campo cerrado, cerrado senso estricto, acabam tendo um meio a meio dos dois componentes. Então, a gente precisa pensar na influência do fogo sobre a biodiversidade do cerrado, levando-se em conta que nós temos dois componentes, né, e que as respostas são... E também que nós temos, né, se a gente, dependendo das classificações aí, mas para usar uma que acho que é a mais genérica, né, 5 fitofisionomias que sofrem influências diferentes. De uma maneira geral, eu posso dizer que o componente arbóreo ele vai ser mais prejudicado por um fogo frequente do que o componente herbáceo subarbustivo. Então, as plantas herbáceas, as gramíneas, elas têm uma capacidade de responder muito rapidamente ao fogo, né? E quando a área é sombreada, essa biodiversidade, de uma certa maneira, acaba sendo perdida. Então, assim, na verdade, a gente ainda não pode atestar com nenhuma grande veemência que o fogo é benéfico, né? E também não podemos falar que ele é maléfico, porque depende da fitofisionomia em questão e depende de qual componente a gente está avaliando. Para o componente herbáceo, parece que é positivo um fogo um pouco mais frequente, mas também não pode ser um fogo anual, né? Então, tem muitas críticas, por exemplo, ao Preve-Fogo, né? As iniciativas de queima prescrita do Preve-Fogo, porque eles fazem queimas anuais ou bianuais nessas áreas de campo limpo, campo sujo que a gente tem lá no Planalto Central. Por quê? Porque existe essa preocupação de que haja essa perda da biodiversidade. Com certeza, um fogo frequente no Cerradão não vai ser bom. Então, tem alguns trabalhos daquele pessoal lá do Mato Grosso, a Beatriz Marimon e tal, né? Mostrando que justamente áreas de cerrado senso estricto, que são protegidas do fogo, elas adensam, né? E elas perdem biodiversidade nesse adensamento. E, de maneira contrária, áreas de cerradão que estão sujeitas ao fogo, elas abrem e também elas perdem biodiversidade. Então, é muito complexo, porque a gente não pode dar nenhuma resposta, assim, muito fechada sobre isso. Mas a sua resposta foi perfeita, porque, na verdade, o que a gente quer mostrar é que não existe uma resposta definitiva, que precisa ser feitos estudos, e vai depender da situação, né? Também deixar uma biomassa aí de gramíneas exóticas em alguns parques, né? É um problema, né? Os parques de cerrado. Então, também esse manejo do fogo é outro problema. Você concorda, né? Eu quero agora que os alunos leiam bastante sobre esse assunto. Bom, então, feita a pergunta dos alunos, vamos lá para a nossa pergunta, né? Eu estou com dificuldade aqui de achar a pergunta que eu tinha mostrado. Ah, já achei. Então, você já pesquisou áreas de cerrado, né? Então, quais são as expectativas a nível de município, né? Porque a nível de ministério a gente está sem expectativa nenhuma, tá bom? Então, vamos falar a nível de governo aqui dos municípios, que tem fragmentos desses biomas para ações que se direcionem à proteção de cerrado. Você tem expectativas? Você acha que isso é possível? Primeiro, eu acho que falar em municípios num país tão heterogêneo quanto o Brasil é um pouco complicado, né?
No estado de São Paulo, a gente já tem heterogeneidades. Então, comparar municípios que estão no estado de São Paulo, que é um estado, né, que praticamente modificou, aí, recentemente saiu o novo inventário florestal, então a gente tem cerca de 23% de cobertura de vegetação nativa, todo o resto não é mais vegetação nativa, né? Então, é uma pressão muito grande. Então, é diferente falar de um município que está dentro do estado de São Paulo, com essa pressão muito grande, de falar de um município que está, sei lá, no Tocantins, onde ainda tem muita área de cerrado. Então, dito isso, também quando a gente fala dentro do estado de São Paulo, a gente tem municípios como Campinas, São José dos Campos, que é onde eu estou, Sorocaba, Ribeirão Preto, que são as 4 maiores cidades do estado de São Paulo, que são muito diferentes de a gente falar, por exemplo, de Tirapina, que foi onde eu fiz o meu mestrado, que tem uma estação ecológica que o cerrado está quase dentro da cidade, né? Então, também tem muitas diferenças entre essas coisas. Mas, assim, se a gente pudesse colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, vamos pensar quais são as principais ameaças que o cerrado vive hoje, né? São a diminuição do seu habitat natural, né, e a fragmentação, e a degradação, que se dá de 2 maneiras, ou através do fogo, que é mais frequente do que ele deveria ser, ou através da invasão biológica por exemplo, gramíneas exóticas africanas, né, invasoras africanas. Bom, se esses são problemas, e são problemas mesmo, não são só problemas no estado de São Paulo, são problemas em outros estados, né, em outras regiões que também estão sob domínio do cerrado, então a gente precisa pensar o que a gente poderia fazer, né, de ações para diminuir essas pressões que são as maiores pressões, né? Então, eu tenho expectativas de que, especialmente em municípios tão densamente povoados e tão urbanizados como os nossos, né, Sorocaba e São José dos Campos, vão proteger as suas áreas de cerrado? Sim, eu tenho, né? Mas, para isso, a gente precisa de uma política firme, né? E a gente tem vários instrumentos legais que obrigam os municípios a adotar essas políticas firmes. Então, eu acredito que os mecanismos legais são uma forma de minimizar, né, essa degradação e fazer com que a conservação do cerrado aconteça. Então, tem uma porção aí de resoluções SMA, tem a necessidade dos municípios de terem os planos municipais de Mata Atlântica e Cerrado, por exemplo, né? Tem a coisa dos municípios verde e azul, que Sorocaba, inclusive, é parte. Então, existem uma série de pressões, instrumentos legais que fazem os municípios adotarem essas políticas conservacionistas. Além disso, eu acho que há outras coisas aí bem mais específicas que os municípios podem fazer, como, por exemplo, fazer manejo de fogo. Então, se eu tenho áreas dentro do meu município que são áreas de campo, por exemplo, de campo limpo, de campo sujo, que se eu deixar muito tempo, né, 5 anos, acumulando biomassa, quando vier um fogo, esse fogo vai ser muito danoso, então eu tenho que fazer o manejo de fogo. Mas é diferente de você ir lá e colocar fogo todo ano de modo indiscriminado. Tem todo um estudo por trás disso, né? Então, precisa ser feito isso. Precisa ser feito o controle das exóticas invasoras, porque realmente elas produzem uma quantidade de volume de biomassa que impede que as nativas todas, né, venham, elas suprimem, elas são competidores muito eficientes, né? Então elas suprimem as herbáceas nativas. Então precisa haver um controle disso. Precisa haver criação de unidades de conservação, não precisa ser de proteção integral necessariamente, né? Pode ser uma unidade de conservação de uso sustentável, né? Mas precisa haver alguma forma de proteção daquela área, né? Precisa haver também educação ambiental, as pessoas não sabem o que é o cerrado, né? Aqui em São José, por exemplo, foi quando eu comecei a falar que São José dos Campos era por causa dos campos cerrados que existiam aqui, que algumas pessoas começaram a falar, nossa, mas cadê os campos cerrados? Eles sumiram, né? Então, quer dizer, talvez essa coisa, assim, esse estalo, né, mude quando a gente toca no coração das pessoas. Eu me lembro, poxa, meu avô falava e tal. E aí a coisa, né? Então, esse resgate também é importante.
Enfim, eu acho que, assim, de uma forma muito geral, eu anotei aqui, a gente precisa restaurar áreas degradadas, né? Isso é muito complicado. A Fátima, que trabalha com coleta de sementes, ela sabe disso muito bem. Coletar as sementes das espécies arbóreas já é difícil, porque nem todo ano elas reproduzem. Quando reproduzem, a semente não germina, enfim. E das herbáceas, então? E das gramíneas, então? Quer dizer, Ninguém nem pensa. né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar rizoma, né? A gente vai fazer banco, né? Quer dizer, é muito complicado. Então, tem todo um pessoal trabalhando, já desenvolvendo, o pessoal da UFMG, a Alessandra Fideli, Giselda Duig, enfim, um pessoal todo tentando aí descobrir como fazer restauração de cerrado. Não é fácil, né? Mas acho que a gente está avançando nisso, né? Nessa percepção de que não basta restaurar, porque ficou por muito tempo essa coisa de restaurar floresta, restauração florestal. Não, mas a gente também tem que restaurar as áreas de campo e de savanas, né? As áreas de cerrado. E também, eu acho que por fim, né? Para aliar com o que a Fátima acabou de falar, as políticas de planejamento urbano. Então, eu sinto, por exemplo, aqui no município de São José, briguei bastante com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade daqui, porque na lei de zoneamento, no plano diretor, áreas que são áreas ainda remanescentes de cerrado, que são ainda no plano atual, né, que ainda está em vigência, né, que ainda não mudou, elas são zonas de especial proteção ambiental, que eles chamam de ZEPA. Com a mudança do plano diretor, né, essas zonas deixam de existir e elas passam a ser zonas onde se pode ter loteamento, onde se pode ter indústria. Então, poxa, o município deveria fazer uma restrição maior com essas zonas, né? Não permitir que elas se tornem indústrias, que elas se tornem loteamentos urbanos, né? Então, eu acho que o município também precisa ser mais duro, sabe? E aí existe uma questão que você falou, que eu acho que é muito importante, que é que é muito fácil descaracterizar o cerrado e falar que ele é um pasto e aí construir um condomínio em cima. E isso é má fé, sabe? Isso é má fé da gestão pública. Eu vejo isso aqui no município de São José dos Campos acontecendo. Então, não se pode deixar isso acontecer, descaracterizar as áreas, especialmente as áreas mais abertas, para fazer o que quer que seja o licenciamento ambiental. Então, eu sou da opinião agora que os remanescentes de cerrado que estão presentes, especialmente nesses municípios como Sorocaba, São José dos Campos, que a gente tem que combater o desmatamento ilegal e o legal. Não tem mais que permitir licenciamento, entendeu? Não tem mais. A coisa não tem mais nada. Aqui em São José sobrou 3% do cerrado. 3%. Como é possível que se permita algum licenciamento em 3%? Não dá, entendeu? Então, não pode mais. Não pode mais. Então, assim, de uma maneira geral, sim, eu tenho expectativas, mas para isso a gente precisa ter uma política de atuar em várias frentes, e aí a academia, junto com o poder público, junto com as ONGs, junto com a sociedade civil organizada, mas precisa ser muito mais duro do que está agora, sabe? Porque a coisa ainda está muito frouxa. Bom, eu ia perguntar para você quais os argumentos que você usaria, e você agora fez com coração e alma, né? Os seus argumentos para convencer a políticos e sociedade da importância do cerrado no município. Mas me veio alguma coisa na cabeça, me desculpem se eu corto nesse momento, mas assim, alguns anos atrás, nossa, nem sei quantos, eu tenho um colega, e acho que está aqui assistindo, o Minoru Beltrão, e ele deu uma ideia sensacional. Vilma, eles estão fazendo um loteamento, estão passando em áreas de cerrado, assim, estão passando o trator para fazer a rua, e escavando assim aquela camada superficial. Vamos arrumar um lugar para a gente transportar, fazer a transportação, que aí não é nem serrapilheira, né? É toda aquela camada, porque a ideia dele falava assim, nossa, todos aqueles xilopódios, tubérculos, todas aquelas plantas herbáceas do cerrado, a gente vai jogar em algum outro lugar que não tem nada, né? Então,
Até nós tentamos, né? Na verdade, ele tentou, mas o custo para transporte, caminhão, uma coisa ou outra, inviabilizou, porque quem estava fazendo o loteamento não quis arcar com esses custos, né? Mas a ideia é sensacional, né? Você tem uma área que não tem jeito, já estão loteando, você sabe que tem espécies de cerrado, então vamos transpor. O problema é transpor para onde, né? Tem que transpor para locais que sabe que vão ser preservados, às vezes até mesmo no próprio loteamento. Bom, mas essa é outra história, né? Clécia, muito obrigada. Adoro, gente, que só faltou ficar vermelha, tá? Eu já tô vermelhinha já. Já, nossa. E adicionar uma coisa, né? A segunda pergunta que você ia me fazer, sim, que eu acho que os mecanismos de incentivo, como os pagamentos por serviços ambientais, inclusive em áreas urbanas, pagamentos por serviços ambientais urbanos, eles certamente vão ajudar muito a combater esse desmatamento ou a diminuir, né, esse desmatamento em áreas urbanas. E aí, a gente precisa ter, assim, precisa valorizar o serviço ecossistêmico que o Cerrado faz, porque ele é diferente do serviço ecossistêmico que a Mata Atlântica faz, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui no Vale, a maior parte no Vale do Paraíba, né, a maior parte dos PSAs que estão em curso aqui são para quantidade e qualidade de água, né, produção de água. O Cerrado a gente sabe, né, enfim, lugar de nascente dos principais rios brasileiros. Então, aqui em São José, por exemplo, as áreas de recarga de manancial estão em áreas de cerrado, né? Por quê? Por causa daquele solo bem drenado, maravilhoso, né, que faz com que a água infiltre, mas tem outras coisas. Tem a quantidade de biomassa que as plantas do cerrado estocam abaixo do solo, que a gente não vê, né? Tem muito mais biomassa abaixo do solo do que acima do solo. Então, armazenamento de carbono, né? A coisa do mercado de carbono, que está sempre, né, sempre em voga. Então, quer dizer, a gente precisa levar em conta esses outros serviços ecossistêmicos que o cerrado, assim, mantém, né, regula, produz, que nas áreas urbanas, né, onde houver ainda cerrado, eles podem ser muito eficazes como política de incentivo à manutenção dessas áreas. Beleza, falar nesse assunto, recursos ecossistêmicos. Obrigada, Clécia. Mais alguma coisa para complementar? Não, eu agradeço muito pelo convite e estou à disposição, inclusive, para fazer parcerias, o que vocês precisarem de mim, estou aqui. Eu agradeço bastante. Vamos para o Maurício, Maurício? Vamos lá. Maurício, tá? Bom, eu andei lendo os trabalhos que você me passou, eu já tinha assistido a sua defesa de tese, né, e vi a sua preocupação nessas pesquisas, né, com a pressão sobre as áreas ocasionadas pela urbanização. Então, existe esse conflito, né, com a preservação das matas nativas em todas as cidades, tá? Bom, Maurício, eu não vou pedir para você explicar aqueles modelos matemáticos, porque, assim, aliás, estão além da minha compreensão. Mas você poderia mencionar alguma coisa sobre essas suas pesquisas e a aplicabilidade delas? Sim, Vilma, obrigado. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, falar desse tema que é tão caro, tão importante para as cidades. Fiquei muito feliz com essa fala da Clécia e saber, assim, que lamentavelmente, Sorocaba passa por alguns problemas e São José dos Campos, né, que ela estava citando, passa por problemas semelhantes a nós aqui. Eu gostaria de iniciar, Vilma, se você me permite, falando daquele artigo que eu te passei, com relação à densidade populacional em Sorocaba. Então, nós fizemos um trabalho aqui em Sorocaba, na Unesp, com alguns colaboradores, no momento em que Sorocaba discutia a revisão do plano diretor aqui municipal, e em especial sua lei de zoneamento, que em 2014 havia uma proposta de ampliação das áreas urbanas em Sorocaba e redução
significativa das áreas rurais e avanço das áreas urbanas para áreas que não estavam previstas no zoneamento antigo como áreas urbanizadas. Isso ocorreu em razão de pressões do mercado imobiliário, e aí houve uma discussão em Sorocaba bastante grande da necessidade de ampliação da malha urbana, e nós fizemos um trabalho, né, de densidade populacional, avaliando que se realmente Sorocaba necessitaria ampliar a sua malha urbana. E chegamos à conclusão que Sorocaba não precisaria ampliar a sua malha urbana, até antes da vigência do plano diretor de 2014, o que permitiria ela comportar uma população de 1,5 milhão de habitantes, apenas com a malha urbana existente naquele momento. Ou seja, fazer uma estimativa de crescimento populacional, Sorocaba conseguiria se manter até 2085 sem mexer 1 centímetro da sua malha urbana. Tá? Então, assim, por quê? Porque a densidade populacional de Sorocaba está em torno de 28 habitantes por hectare. A ONU recomenda uma densidade populacional em torno de 450 habitantes por hectare. Por que isso? Porque você tem que aumentar a densidade populacional, porque a cidade fica muito cara. Cada vez que você espraia a cidade, vai fazer um espraiamento, não só do ponto de vista ambiental, você vai perdendo áreas naturais, mas também o custo da cidade fica muito elevado. Então, você tem que levar a infraestrutura para áreas mais longas. Então, você vai ter que levar coleta de lixo, energia, iluminação, escola, levar serviço de saúde. Então, o custo da cidade fica muito elevado. Essa equação não bate. Então, a prefeitura tem que avaliar a expansão urbana desse olhar. Até que ponto vale a pena você expandir a malha urbana, recolher um valor de IPTU e, por outro lado, o custo para você manter aquele bairro mais distante fica extremamente elevado. Então, essa discussão no nosso artigo ficou muito claro que Sorocaba não precisaria ampliar suas áreas urbanas até 2085. Entretanto, houve uma expansão da área urbana por pressão do mercado imobiliário, que tende cada vez mais, porque tem dois tipos de segmentos do ramo imobiliário. Aquele que faz a urbanização dos terrenos, com a criação de novos bairros, lotes, etc. E também tem aquele segmento do mercado imobiliário que faz as edificações verticalizadas, digamos assim. Sorocaba começou agora, há pouco tempo, a ampliar esse tipo de moradia. Então, assim, esse segmento que trabalha com a expansão urbana, através de novos bairros, ele tem um poder muito forte de persuasão nos segmentos políticos da cidade, né? Então, não só em Sorocaba, mas eu acredito que isso é uma realidade do Brasil como um todo. E as pessoas, muitas vezes, não se atêm da importância de você fazer uma cidade mais compacta, e aí acabam permitindo que esses interesses do mercado imobiliário façam forças para que as legislações de zoneamento urbano possam ser modificadas com interesses de ampliar os seus potenciais, essas potenciais áreas de urbanização e, consequentemente, de venda de lotes. Então, isso tem ocorrido aqui em Sorocaba há muito tempo, e a gente tem percebido que as áreas de cerrado, que são muito importantes aqui no município, Sorocaba está numa área de transição entre Mata Atlântica e cerrado. Mata Atlântica, nós temos alguns fragmentos florestais aqui com características típicas de Mata Atlântica, mas eu posso afirmar que a maior parte da vegetação de Sorocaba pode ser classificada como uma das fisionomias do cerrado. E sendo assim, as fisionomias mais savânicas para campestres, elas acabam não tendo uma percepção de valoração ambiental. Então, as pessoas entendem que aquilo não é significativo. Então, você pode ir lá e fazer um empreendimento naquele local que não vai ter nenhuma perda ambiental, uma perda de biodiversidade, o que é uma falácia, né? A gente sabe disso, mas a população em geral não entende isso. Então, o que ocorre muitas vezes é você destruir as áreas de cerrado campestres, implantando pastagens, né, com gramíneas exóticas, e depois dali a tendência é transformar aquela área num novo loteamento e expandir as áreas urbanas do município. Isso aí tem trazido um grande problema aqui para nós. A Clécia comentou que houve aí uma mudança de zonas protegidas
chamadas de ZEP, né, em São José dos Campos, para áreas urbanas. Aqui em Sorocaba ocorreu a mesma coisa em 2014, algumas áreas que eram classificadas como áreas de proteção ambiental, de conservação ambiental, foram convertidas em áreas onde se permitia ocupação urbana. Isso aí fez com que ocorresse uma pressão muito grande. Então, você tem aquilo que a Clécia chamou de desmatamento legalizado, né? Então, não está nada ilegal, as pessoas fazem um licenciamento e a legislação permite aquilo, lamentavelmente. Então, a gente precisa repensar o nosso conceito de cidade, tá? Repensar o conceito de cidade para uma cidade que seja realmente de interesse, não só dos interesses imobiliários, mas interesse da população que aqui vive. Eu gostaria de citar também, dentro disso, a gente tem feito alguns esforços na prefeitura, e quando eu cheguei lá, eu sei desse trabalho que a professora Fátima tem dito com relação aos corredores. É um trabalho que iniciou na UFSCar, tem passado pela Unesp e por outras universidades aqui de Sorocaba, a Uniso também, e eu aproveitei um trabalho de uma aluna chamada Ludmila, da Unesp, que trabalhou com uma tese de mestrado, na dissertação de mestrado dela com relação a corredores, e também de uma aluna chamada Marina Panunzi, da UFSCar, que também fez uma tese de doutorado com relação a corredores aqui em Sorocaba, e também o próprio trabalho da Kaline, da UFSCar, que o Lucas citou, e a gente elaborou lá na SEMA, junto com um técnico nosso, o Alan, ele compilou os 3 modelos de corredores existentes, né, nesses 3 estudos, e nós formatamos um corredor ecológico aqui em Sorocaba, que nós estamos em processo de implantação. Então, inclusive hoje eu enviei esse processo para o CONDEMA, para que faça avaliação e a gente possa dar sequência nisso. Então, nós estamos trabalhando para tentar segurar algumas áreas que são protegidas, que estão conservadas, ainda alguns fragmentos ainda preservados. A sua grande maioria são áreas área de preservação permanente, né? A nossa ideia é que nesse corredor a ser implantado, que né, em sua grande maioria são áreas de domínio privado, o proprietário ele tenha como compensação de não usar aquela área, mantê-la preservada, um aumento do potencial construtivo na região mais urbanizada. Pensamos também aqui, como a Clécia citou, a implantação de um PSA em Sorocaba. Entretanto, o modelo de PSA não se adequa aqui no nosso município, lamentavelmente. Nós estudamos vários modelos e percebemos que esse modelo de PSA ele é muito importante, ele encaixa muito bem nos municípios em que tem propriedades rurais, pequenas propriedades rurais. Isso é um atrativo muito grande. Então, nós fizemos um levantamento em Sorocaba, as propriedades aqui de Sorocaba que têm um potencial para PSA estão na mão de empresas do mercado imobiliário. Então, eles não têm menor interesse em ter um pagamento por PSA, porque é um valor muito insignificante perto do que do montante de valores que eles movimentam no seu dia a dia, no seu comércio, na sua atividade comercial. Então, nesse segmento, nesse sentido, Sorocaba não é um atrativo a questão do PCA. Então, a gente pensou em trabalhar a questão de transferência do potencial construtivo, tá? Aumentar, emitir certificados de potencial construtivo para áreas urbanas e, em troca disso, congelar algumas áreas. Opa! Você falou congelar e congelou. Tá? Em breve, para que as pessoas possam opinar e tal. Mas, assim, essas são uma das ferramentas que nós estamos tentando implantar no município para tentar manter e preservar essas áreas naturais de Sorocaba, em especial as áreas de cerrado. Beleza? Beleza. Nossa, a gente que está longe, né, da prefeitura, da Secretaria do Meio Ambiente, não tem ideia do que está sendo feito. É bem interessante, todas as possibilidades, achei ótima. Você pode explicar para o pessoal, bem rapidinho, repetir o que é o PSA? Então, o pagamento por serviços ambientais é um modelo que surgiu já faz um bom tempo, né? Em que o poder público em geral, aqui o Estado de São Paulo tem um programa grande do PSA, que é financiado por instituições europeias, salvo engano, e eles pagam para o proprietário, geralmente é um proprietário de uma
uma propriedade rural, para que ele mantenha preservado aquela vegetação, um fragmento de vegetação nativa, né? Ele paga para que ele preserve aquilo. Muitos dos programas de PSA têm um vínculo diretamente na questão de produção de água, né? E aí, em troca disso, você tem um estímulo para que o proprietário não desmate, e mantenha o fragmento em pé. Nós gostaríamos muito de implantar aqui em Sorocaba. Eu fiquei muito empolgado com essa ideia, mas quando nós ficamos aqui na nossa realidade, começamos a investigar quem são os proprietários, quem são aqueles detentores das áreas de maior significância, aí você tem que avaliar se aquele modelo de PSA se encaixa no interesse daquele proprietário. E a gente chegou à conclusão que não. Está cortando o som. E aí, Maurício? Como que é o nome? Eu esqueci o nome da cidade agora. Extrema, tá? Então, o modelo de Extrema é um modelo que se encaixa perfeitamente. São pequenas propriedades rurais em que aquele montante que você consegue pagar ao proprietário é significativo e estimulante para que ele mantenha preservado o fragmento florestal da sua propriedade. Serra da Mantiqueira? Sim. E praticamente você acabou já respondendo a segunda questão que eu ia fazer para você, né? Que trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, vê algum movimento de preservação de áreas de cerrado. Quando você está fazendo os corredores ecológicos, estabelecendo, até plantando as espécies lá na substituição do leucena com plantas de cerrado, vocês já estão fazendo isso. Então, eu gostaria agora de chamar todos vocês, né? A gente já está aqui 2 horas, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem que fazer um fechamento, né? Então, eu acho que também nós já andamos respondendo aos poucos, falando quais são as políticas públicas que podem auxiliar na conservação do bioma nos municípios de São Paulo, ou aqui especificamente nos municípios de Sorocaba. Então, são várias ações que podem ser feitas, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar, a Clécia falou, também em educação ambiental, o Lucas Andrei falou lá na Coaves, e, assim, trabalhar com educação ambiental para as próximas gerações, as gerações que estão aqui agora, ou mesmo para o munícipe, reconhecer essas áreas de cerrado como não apenas como se fosse um pasto abandonado, né? Que são poucas e, na verdade, elas precisam ser preservadas. Eu gostaria que, se vocês tivessem mais alguma manifestação, a Fátima, a Clécia, o Lucas, se quer falar mais alguma coisa, podem abrir as suas câmeras, os seus áudios, para a gente poder, tá? Eu vou, Maurício, eu vou te... Gente, vieram mais de 100 pessoas hoje aqui. Aqui diz, vamos lá, quem falou primeiro, levantou, eu não sei quem levantou, a Fátima levantou a mão, fala, Fátima. Fátima? Oi, eu queria fazer uma pergunta para o Maurício, se for possível. Uma das coisas que a gente levantou, importante, que a gente viu quando a gente trabalhou com essa questão dos corredores, não é apenas a questão da vegetação do entorno, não é só, mas nós temos muitas pequenas zonas de cerrado dentro das unidades de conservação, dentro dos parques, das áreas urbanas, dos fragmentos que nós temos aqui. Existe um bairro em Sorocaba, que é o bairro Cerrado, onde a gente encontra, nos próprios quintais dos moradores, nas pequenas praças, nas pequenas ruas, muitas espécies do cerrado. Ele falou sobre a questão dos corredores. Eu queria saber se esse corredor urbano paisagístico que nós propomos,
com possibilidade de, usando a arborização urbana, as ruas, os parques internos. Isso seria muito importante para que a gente unisse a região do Quinzinho de Barros, onde tem um excelente fragmento, até a região da Água Vermelha. Isso foi considerado no plano urbano, expansão urbana, essa questão de unir a arborização, as praças, os parques públicos, os municípios, fomento aos quintais. Tudo isso foi pensado também, ou seja, a ecologia urbana, a área urbana como uma área potencial, como corredor? Fátima, esse corredor que nós estamos implantando, inclusive o meu Nobel tem participado dos trabalhos também, especificamente esse corredor, ele abrange uma área de área mais preservada, que vai desde a região ali de Brigadeiro Tobias, seguindo o rio Pirajibu, até o rio Sorocaba, as margens do rio Sorocaba, e interligando com o Parque da Biodiversidade e até a Flora de Ipanema. Tá? Esse é um corredor que tem atributos ainda mais preservados. No entanto, esse corredor a qual você se refere é um trabalho que o Clebson teve um início na gestão dele, na Secretaria do Meio Ambiente, e ele tem, nós temos trabalhado na Secretaria do Meio Ambiente no segundo momento, em que nós vamos fazer a interligação dos parques urbanos, né? E dentro dessa interligação dos parques urbanos, a gente vai criar corredores em avenidas e vias públicas para interligar a vegetação com esses fragmentos ainda existentes. Então, nós temos dois tipos de trabalho de corredores que nós estamos pretendendo desenvolver no município. Esse é o corredor de áreas naturais mais preservadas, da qual me referi, e esse outro corredor, que é um corredor mais vinculado à malha urbana, interligando os parques urbanos já inseridos dentro dessa malha urbana mais densa, com densidade populacional mais intensa. Obrigada. Bom, pessoal, tem algumas pessoas que estão fazendo questões, eu sei que gera assim, muita expectativa, mas a gente vai ficar aí, pedir para vocês apenas duas, tá? A Eliara está desesperada, a gente vai deixar a Eliara falar, tá? Mas, assim, depois vocês coloquem as questões no chat e a gente encaminha para o pessoal e coloque seus e-mails, assim a gente pode estar dando continuidade. Vilma, abre o chat, porque o chat está fechado, para a gente poder... O pessoal não está... Ó, eu fui a última a falar no chat. Eliara, vamos lá? Pode falar? Acho que... Boa noite, vocês me escutam? Eu estou escutando, Eliara. Todo mundo Bom, sabe. na verdade, gostaria de convidar todos os meus colegas da Faculdade PUC, da turma 4, Ciências Biológicas, para abrir suas câmeras e acenar para você, Vilma, porque nós estamos aqui não só para assistir a sua live, mas para fazer uma homenagem para você. Para deixar para você o nosso sincero carinho, o nosso amor por todas as coisas que você fez por nós, especialmente a turma 4, que ficamos sabendo, e hoje no nosso grupo de WhatsApp falamos, vamos encontrar a Vilma e vamos fazer a ela uma homenagem que lhe cabe com toda certeza. Então, obrigada, Eliara. Estamos aqui para deixar um grande beijo, parabenizar o seu trabalho de sempre, desejar muito sucesso, mais uns 20 anos, pelo menos, para a gente poder, pelo menos... Eu já estou aposentada, tá? Para que as nossas crianças cresçam e conheçam também o seu trabalho, viu? Eu já estou, acho que, dando aula para a terceira geração, viu? Olha só, aqui estamos fazendo uma chamada, ó, Giovana, Lígia, oi, Giovana. Ale, o Caê, abre sua câmera, Caê, não consegue, ó, o pessoalzinho aí, Fufu, Fábio, Bernardo, Sabrina, Neiva, todos nós, querida, nós amamos você, viu? Obrigada, pessoal. A Kátia. A gente está sempre aí pensando em vocês.
Eu não sou muito boa em ficar mandando mensagens, guardar nomes, tanto que eu falava assim, Eliara. A Eliara foi minha aluna de iniciação científica, Eliara. Nossa Senhora, como eu posso? Tá? Não associei, tá bom? Giovana, quer falar? Giovana, faz assim. Sim, quer falar? Então, vamos lá. Giovana, abre aí a sua câmera. Vilma, querida, parabéns. O evento tá lindo. Eu, como sempre, aprendo muito com você. É um prazer rever você. Eu não acredito. Depois de mais de 20 anos. E com certeza você marcou a vida de todas nós, de todos nós. Caê, tem um monte de menino aqui junto. E a nossa turma nunca esquece você. E foi um prazer poder compartilhar com você todo o seu conhecimento e acompanhar essa sua trajetória. E você tem feito muito por Sorocaba e por todos nós. Tá bom? Um grande beijo. Tchau. Eu ainda tenho aquele meu cajado, tá? Que eu bati na cabeça de você. Só que agora eu não posso mais bater, senão... Eu vou te mandar mensagem e você me responde, tá bom? No e-mail. Eu queria fazer pergunta, de verdade, aí, se abrir para pergunta depois, mas se não der, tudo bem, eu mando e-mail para o povo aí e converso, tá bom? Tchau. Beijo. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma... Ô, Nobel, o que você acha? Nós estamos 2 horas e 12 minutos e eu tenho uma classe ainda para dar aula. Tá? Eu só queria falar. Fala, Marcela. Que bom que você atraiu todos esses ex-alunos aqui. Que oportunidade boa. Parabéns. É muito merecido. Você sabe disso. Tem o Clebson que quer falar. Vou falar um oi Olá, pro pessoal. Clebson. O Minoro está abrindo. Cadê o Clebson que não abre? Vamos lá, Clebson. Vilma, tem várias gerações de alunos seus da PUC aqui. Acabei de ver a Suelen também. Suelen, nossa. Uhum. Então, é porque só tem as 100 pessoas aqui, porque faz muitos anos que eu dou aula e gente, eu prometi para toda a minha família que dava vinho italiano se assistissem. Eu não vi nenhum aparecendo aqui. Graças a Deus, porque ia ter que comprar aí um monte de garrafa de vinho italiano. Então, tá ótimo. Tá? Os alunos queriam ganhar pontinhos se aparecesse. Eu falo assim, olha, continua do mesmo jeito, eu dou 0,0025 se responder essa pergunta, se fizer perguntas na live. Então, tá bom. Pessoal, eu não consigo que o Clebson fale, ele está com a mão levantada lá, mas não está saindo. E aí, vamos lá, agora Clebson vai falar ou não vai falar? A mão está levantada, eu estou dando o direito para ele falar. É só você abrir o áudio, Clebson. A Neiva. Oi, Neiva. Lá? Não conseguimos falar com o Clebson. Então, assim, a Giovana quer fazer mais uma pergunta, vamos dar essa oportunidade para a Giovana, ver se a gente consegue. E aí, Giovana, faça uma pergunta. Vou fazer minha pergunta. Eu trabalho com meio ambiente em São Paulo e eu trabalho com áreas contaminadas. E o que a gente vê aqui é que hoje a reutilização de áreas contaminadas é uma questão muito importante justamente para diminuir a pressão em maciços vegetacionais, né? Porque o mercado imobiliário realmente ele tenta expandir a área urbana. A minha pergunta é se em Sorocaba vocês têm, se isso acontece, se vocês têm utilização de áreas contaminadas, se vocês têm um mercado imobiliário em busca desse tipo de utilização de áreas, ou se vocês ainda têm uma disponibilidade muito grande de áreas que não são contaminadas dentro do espaço urbano. Acho que para o Maurício, talvez, não sei quem poderia responder. Você pode, Maurício? Sim. Sorocaba ainda tem um parque industrial significativo, mas nós não temos ainda uma quantidade de áreas como São Paulo tão grande,
de áreas contaminadas. Então, assim, a pressão do mercado imobiliário para essas áreas ainda é muito pequena, incipiente. Então, nós temos aqui muitas áreas ainda naturais, pastos artificiais, claro, e fazendas ainda intocadas no município. Então, as áreas, diferente da realidade de São Paulo, que tem um parque industrial muito antigo, então lá eu sei que vocês têm aí em São Paulo um grande volume de áreas contaminadas e você tem um conflito de uso com o mercado imobiliário. Até por uma questão de eu lembro de alguns acidentes que ocorreram de empreendimentos imobiliários que foram instalados em áreas contaminadas. Aqui em Sorocaba, começou a surgir agora recentemente alguns problemas vinculados a áreas contaminadas, que é um caso específico de uma antiga fábrica de baterias aqui, Saturnia, em Sorocaba, mas a gente está tentando equalizar isso de forma muito difícil tratar essa questão, mas esse é um caso pontual, ainda não é muito frequente aqui, não. Pessoal, Tá ok, obrigada. podemos fechar? E aí, pessoal, podemos fechar? A Alessandra estava com a mão levantada. A Alessandra? Vamos lá, Alessandra. Na verdade, eu queria realmente dizer que foi muito bacana esse evento, né? Falar sobre Cerrado e Sorocaba, uma cidade assim muito exemplar nesse sentido, né? E o bioma Cerrado, inclusive, que é o bioma mais afetado atualmente, né? Eu queria mesmo dar os parabéns pela iniciativa e pelo evento e também dizer que foi um prazer reencontrar a Vilma e agora a gente não sabia, mas também a Marcela, o Minoro, outras pessoas aí que fizeram parte da nossa história, tá bom? Eu quero acompanhar esses projetos, tenho muito interesse em acompanhar esses projetos de recuperação de áreas voltadas para o Cerrado, tá bom? Se vocês puderem até disponibilizar os links para a gente poder acompanhar e saber como que a gente pode se aproveitar disso também. Maurício vai depois me passar o que eu... O meu e-mail ainda continua vilma.almeida@profuniso.br, tá? Desapareceu o Palazete na Uniso. É vilma.almeida, tá? E agora eu vou dar por encerrada a nossa reunião. Agradeço a todos os convidados pela paciência que tiveram. Nobel, acho que nós atingimos o nosso objetivo. Agradecemos a ideia do Heitor e de começar... Eu acho que até passamos o objetivo, né, Vilma? Porque, além da qualidade das apresentações, aí, eu acho que a gente criou uma possibilidade de novos trabalhos tal, e foi destacada a importância desse trabalho ser conjunto aí, no sentido de proteger e melhorar a qualidade do Cerrado em Sorocaba, né? Eu queria agradecer pessoalmente aí todos os ouvintes, os participantes e os apresentadores aí, que foi uma contribuição muito, muito grande, não só para o curso de Biologia, mas acho que para toda a cidade, tá? Bom, então eu encerro a nossa live, e agradecendo novamente a todos os nossos convidados. Eu sei o quanto vocês estão ocupados. Desculpe, Maurício, de te atrapalhar tanto, Fátima, a Clécia, e também Lucas, muito obrigado por ter participado. É sempre bom conversar com você. Então, tchau, pessoal. Um beijo para todos, tá? Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite a vocês. Boa noite.